Falou há pouco com o coronel da Defesa Civil, ele deu algumas orientações, só que a gente tem algumas artes aqui para ilustrar algumas outras orientações. A Defesa Civil divulgou essas orientações para quem está nas áreas afetadas pelos incêndios em São Paulo. Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça densa, saia imediatamente da área e busque abrigo seguro. É importante informar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. A Defesa Civil reforça a importância de redobrar a atenção ao dirigir. É importante evitar atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso não seja possível, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente. Também evite se deslocar pelas rodovias e rotas com interdições. Se for necessário, busque rotas alternativas seguras. Tá aí as orientações oficiais da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Senhor Diogo da Luz. Pois é, e uma coisa muito importante também, depois dos eventos que nós tivemos no litoral norte de São Paulo e agora no Rio Grande do Sul, o espírito de voluntariedade, de participação do brasileiro me parece cresceu muito. E quase todas as cidades, pelo menos médias, já têm uma defesa civil atuante. Essas pessoas, creio eu, poderiam procurar a Defesa Civil, se juntar ali, mesmo que esse drama pareça diminuir de hoje para amanhã, com essa chuva leve que está passando, o risco de voltar o problema daqui a 10 dias, 15 dias, antes que venham chuvas de verdade, é considerável. Então, quanto mais voluntários nós tivermos dispostos e prontos a trabalhar, muito melhor será. Fala, Gesualdo. Foi mais ou menos... Coloca as imagens de novo aí, Vitinho. Foi mais ou menos assim a região que você passou? Aquela da estrada, Vitinho, que a gente estava vendo agora há pouco? Você estava citando que ia de Assis a Presidente Prudente e o fogo tomava ali as beiras da rodovia? Algo parecido com isso aí ou não? Absolutamente semelhante. Eu vinha pela rodovia, ali chegando próximo... Ali é Raposo Tavares, né? Ali é Raposo Tavares. Chegando próximo do entrocamento ali de Rancharia, a fumaça era tão grande que nós não tínhamos visibilidade. Então o pessoal da concessionária da rodovia, que estava nos assessorando, falou: parem que não dá para seguir. E o fogo estava razoavelmente longe. Era um pasto muito seco. A velocidade com que o fogo veio até nós foi assustador. Eu diria que no espaço de 2 minutos ele deve ter andado uns 100 metros, sem exagero. E então, aí a alternativa foi: fujam daqui que o fogo vai chegar até vocês. E de fato, depois eu cheguei a ver algumas imagens do fogo invadindo exatamente a estrada. Não é esse o local onde eu estava, mas exatamente tal como ocorreu aí, foi aquilo que eu presenciei. Nas imagens que a gente estava vendo agora, até os caminhões ali, os veículos dando ré, saindo. Não tem como atravessar um fogo desse. É extremamente perigoso. E um dos se aventurar também, se a gente observar, um dos caminhões era um caminhão-tanque, muito provavelmente de combustível. Imagine o problema que poderia ter ocorrido. O que seria muito, muito pior. Tá aí imagens impressionantes que têm rodado as redes sociais aí nos últimos dias. Essas imagens aí, imagens aéreas, noturnas, inclusive, do fogo se alastrando. Aí é um passageiro que filmou pela janela do avião uma área atingida por incêndio no interior de São Paulo. E essa é uma vista aérea noturna de um passageiro em um avião. E o que pode acontecer com uma pessoa que está dirigindo numa estrada e o fogo começa a cruzar, a fumaça principalmente começa a cruzar na frente, ele olha e fala: é pouco, eu vou entrar e vou atravessar rapidamente. Depois, às vezes, de 10 metros, 15 metros, ele não enxerga absolutamente nada. E às vezes nem mais a faixa no chão. A tendência dele vai ser brecar o carro, querer dar ré. E muito provavelmente alguém atrás dele tinha tido a mesma ideia e o risco de acidente fica gigantesco. Aí ele não é vítima do fogo, mas é vítima de um acidente que pode tirar a vida igualmente, né? A visibilidade é tão afetada que em Ribeirão Preto o aeroporto foi fechado por 3 horas. Então nem avião consegue voar, mesmo com os instrumentos que tem, diante de tanta fumaça, de tanta sujeira, fuligem que sobe no ar. E realmente, imagina para carro alguém dirigir nessas condições. Vamos aproveitar a nossa opinião qualificada aqui em assuntos aéreos. Ô Diogo da Luz, isso coloca em risco também algum voo que esteja numa região de incêndio, como por exemplo lá no aeroporto de Ribeirão Preto, que ficou fechado por 3 horas? Em risco eu não diria não, porque enquanto você está no voo em altitude,
você não vai ser afetado, e se você perceber, os focos de fumaça é muito fácil de desviar deles. O problema é no procedimento de pouso ou eventualmente de decolagem, mas principalmente no pouso, porque se tiver ruim a situação, você não vai nem tentar decolar, né? E quando a visibilidade está abaixo de alguns mínimos, o piloto já nem tenta o pouso, ele já vai para a alternativa. No caso de Ribeirão, que opera instrumento, mas não com os equipamentos mais sofisticados, a visibilidade mínima é de coisa de mais ou menos 500 pés, se não me engano. 500 pés dá 150 metros de teto, mais uns 1.000 de visibilidade para frente. Ou seja, a margem de segurança é muito grande. Se você tem essa visibilidade numa estrada, você dirige normalmente. Um avião já não pousa em Ribeirão, mesmo por instrumento, por medida de segurança. Quer dizer, então, que pelos números que você nos diz, talvez no aeroporto de Ribeirão Preto você não consiga enxergar a 1.000 metros. Provavelmente. Não conseguiria enxergar o outro lado da pista, vou dizer, a cabeceira oposta. Isso já é suficiente para dizer, não pouse aqui. Agora, num automóvel, com 1.000 metros de visibilidade, você anda 40, 50, Sim. 60 por hora sem muito problema, né? Por isso que eu digo, as regras de segurança na aviação são muito grandes. Então, não põe a aviação em risco. Põe restrições à aviação. Aconteceu principalmente em Uberaba, onde o aeroporto ficou em condições desfavoráveis por bastante tempo. Simplesmente não operaram Uberaba, foram para Uberlândia. Fala, Gui. É isso que eu ia perguntar, Diogo. No caso do aeroporto de Ribeirão fechar, os voos ali são desviados para onde? Para o local mais próximo? Depende do voo, se é comercial, se é privado. Quer dizer, um aeroporto muito próximo de ótima qualidade é Franca. Mas Franca não é para onde irão os voos comerciais, porque não tem atendimento de ônibus, táxi, etc., à vontade para eles. Então, às vezes, pode ir até para Guarulhos. Mas Franca é uma alternativa, Uberaba é outra, Uberlândia mais uma, São José do Rio Preto, Araraquara, tem diversas alternativas. Marília. E em termos de segurança, tem até a base aérea de Pirassununga, que tem 3 pistas e tem uma estrutura para pouso de instrumentos muito boa. Muito bem. O número de focos de incêndio no estado de São Paulo atingiu patamar histórico nos últimos dias. O Marcelo Favalli separou aqui uma reportagem para a gente entender melhor sobre o que estamos falando. Vamos acompanhar agora. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Espaciais, o INPE, identificou entre quinta e sexta-feira pelo menos 2.300 focos de incêndio em São Paulo. A última vez que o estado registrou um número tão expressivo de destruição causada por fogo ocorreu há 1 ano. Porém, em agosto do ano passado, houve 350 focos. Mapas fornecidos pelo Sistema de Monitoramento de Incêndios da NASA mostram que, embora o fogo esteja retrocedendo, enormes áreas foram atingidas pelas labaredas. Há uma semana, as manchas em vermelho indicavam focos ativos. Em amarelo e laranja, áreas suscetíveis ao fogo por conta do tempo seco e as altas temperaturas. Na segunda imagem, o mapa com dados de sexta-feira mostra que menos áreas estavam ameaçadas de pegar fogo, embora o número de focos seguisse alto. A concentração de pontos vermelhos no estado de São Paulo evidencia que a situação no estado mais rico do país é pior do que na Amazônia e no Pantanal, onde queimadas são mais comuns durante os meses de estiagem. O registro feito pela NASA no sábado mostra menos focos ativos. No entanto, o estado de São Paulo segue concentrando as áreas consumidas pelas chamas. As informações que a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos projetou no mapa traduzem os registros das autoridades brasileiras. Na sexta-feira, São Paulo tinha 1.886 focos ativos. Na Amazônia, 1.659. A quantidade de queimadas no estado chegou a quase 40% de todos os incêndios registrados em território nacional. Enquanto uma frente fria derruba a temperatura no sul e sudeste e alivia a situação com as chuvas, o tempo ameno reduz a chance de mais fogo em determinadas regiões do Mato Grosso do Sul. No entanto, meteorologistas alertam para o estado crítico no interior de São Paulo. Tá aí, reportagem do Marcelo Favalli, que nos revela um recorde, o meu querido Guilherme Mendes. Mais de 2,3 mil focos de incêndio no estado de São Paulo. É assustador e assim incomoda em determinadas falas quando se tenta catástrofe desse tamanho.
Gui, parece que o seu microfone está com problema. Vamos improvisar aqui. Usa o do Durso. Vê aí. Os números mostram realmente uma questão sistêmica, não pontual. E quando eu vi algumas falas tentando atribuir a uma determinada atitude criminosa, um homem com galão, enfim, não sei onde, nós vimos aí mais de 1.800 focos. Então você poderia atribuir o quê? 0,001% a ação criminosa. De fato, a questão é sistêmica. É um problema muito maior do que a ação humana pontual. De mais a mais, ainda, acho que foi o representante lá da Defesa Civil, ainda... Eu imagino que de uma forma temerária. Nós não tivemos as investigações ainda, não tivemos a identificação dessa pessoa que supostamente teria cometido esse ato criminoso, e agora já se fala até em motivação política. Eu acho que estão colocando o carro muito à frente dos bois, num estado em que você tem mais de 1.800 focos, querer trazer a atenção das pessoas para uma ação humana criminosa e depois querer atribuir a essa ação humana criminosa uma causa política, eu acho que é um pouco de ansiedade, um pouco de exagero numa situação que, como foi bem relatado aí no tape, a NASA está demonstrando que é muito mais grave do que a gente vem enfrentando na Amazônia. E lá não se fala de ação política, e lá não se fala de ação criminosa, se fala tão somente da inoperância do Estado em tentar ou conseguir evitar a proliferação desses focos, que tem múltiplas origens. Tem a ação humana, tem a questão ambiental, meramente como o prefeito Duarte bem falou, muitas vezes uma garrafa que é lançada de uma forma totalmente despretensiosa vira uma lente que potencializa o raio solar e causa incêndio. Então acho que a gente tentar atribuir responsabilidade nesse momento grave de uma forma tão peremptória é bastante temerário. A gente tem que focar um pouquinho mais em resolver o problema para depois tentar achar os culpados, não é? E o que é interessante é que a gravidade dos incêndios, das queimadas e do nosso sistema de bioma nacional é uma pauta que vem sido colocada muito por ideologias de esquerda, por aqueles que criticavam o governo federal anterior, em que nada atuava em relação ao posicionamento deles, a visão dos críticos, em que nada fazia para solucionar esse gravíssimo problema contra o ecossistema, contra a natureza. E o interessante é que a nossa ministra, justamente a nossa ministra Marina Silva, ela não está até o presente momento mostrando a preocupação necessária. A gente não está vendo o atual governo federal mostrando as atuações, as soluções, as medidas emergenciais serem tomadas. Pelo contrário, nós estamos vendo a preocupação maior e o foco em eleger os seus candidatos políticos nos diversos municípios do Brasil. Então é necessário que a gente saiba que pautas, elas não pertencem à ideologia. As pautas, elas pertencem a todos. E essa defesa e essa indignação, a ausência de ação, ela deve pertencer também a todos. Então vem essa crítica que o atual governo federal, que tinha como bandeira e tem como bandeira defender todo o nosso sistema ambiental, uma atuação mais forte, uma atuação mais eficiente em relação a tudo que está acontecendo hoje. Afinal, atingimos recordes. Quero concordar com os dois aqui e jogar uma pimenta nesta nossa roda de domingo, que é o seguinte, Gui, eu concordo. Talvez não seja mesmo o caso de ficar atribuindo culpados aqui. Criminosos, pode ter pontualmente um criminoso ou outro? Tem. A gente viu pessoas sendo presas já, com galões de combustível, pessoas que foram filmadas ateando fogo. Mas em 2,3 mil focos de incêndio, a gente precisaria aí de pelo menos uns 2.000 criminosos praticando crimes nos últimos dias, né? E não parece ser o caso. Haja gasolina e gente mal intencionada. Mas eu acredito que tenha sido, de fato, uma questão sistêmica envolvendo a seca, o meio ambiente, mas eu acredito que sempre foi assim. Inclusive durante o governo passado, porque durante o governo do Jair Bolsonaro, quando a gente tinha queimadas assim, aí ninguém dizia que era uma questão sistêmica, todo mundo dizia que era culpa do Bolsonaro e do Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, né? Né, Raquel? Não é mais ou menos assim? Ou seja, agora é importante fazer esse recorte. Você acha que faz sentido, Guilherme? Não, faz total sentido. E se de fato houve um erro das autoridades em se tentar atribuir uma responsabilidade política de agentes políticos, sejam
governo deste ou de outro governo sobre a escalada dos números. A gente até percebe que os números de 2024 são muito piores do que os de 23, que por sua vez foram piores os de 2022. A gente tem que parar com isso. A questão aqui não é política ideológica, não é partidária. Por isso que eu coloquei a minha insatisfação, o meu incômodo quando a autoridade lá falou, não, inclusive já temos causas políticas. Politizar ainda mais uma tragédia como essa não ajuda a resolver o problema. E se de fato lá atrás houve uma atribuição, como você colocou, Kobayashi, por vezes injusta a uma determinada autoridade ou a um determinado governo, o fato é que isso tem que cessar, esse ciclo tem que ser quebrado, tem que se cobrar a responsabilidade das autoridades atuais, elas é que tem que dar conta, isso em âmbito estadual e federal, e deixar de tratar o meio ambiente como uma questão de governo, como uma questão política, como uma questão criminosa. A mudança climática, ela afeta o mundo todo, não é só uma questão do Brasil ou do estado de São Paulo, é uma questão global. E como questão global, tem que ser enfrentada por todos, como muito bem a minha amiga Raquel aqui pontuou. E não se trata de passar pano para um, para outro, ou acusar um ou outro de alegre. Porque se de fato, eventualmente, houve politização no passado, não. Houve uma enorme politização das queimadas, dos incêndios no ano passado, desproporcional e completamente descabida. Mas a gente precisa reconhecer, é crime sim, na grande maioria. Fogo não vai pegar se não houver um raio, ou se não houver mesmo um caco de vidro, que ele não apareceu lá sozinho. Caco de vidro não é um evento da natureza, é um evento do homem. Grande parte dos crimes é de forma involuntária e talvez até sem saber. Da mesma maneira que o motorista irresponsável ande em excesso de velocidade e cometa um crime, ele não tinha a vontade de cometê-lo, mas ele caminhou para isso. E cada pessoa que joga uma bituca de cigarro pela janela do carro, e a gente sabe que isso acontece de monte, está eventualmente, muito provavelmente, num dia como foi sábado passado, como foi sexta-feira, colocando fogo no mato e criando um problema gigantesco e eventualmente matando pessoas. Então, existiu politização, ainda existe politização, mas que é o homem o grande culpado por essas queimadas, não tenho dúvida alguma. Fala, Gesualdo. Diogo, uma coisa é o criminoso fazer de forma dolosa. Eu quero tacar o fogo, como parece que alguns foram presos nesse sentido. Outra coisa é a irresponsabilidade. É muito grande, muitas vezes. E essa irresponsabilidade, por si só, não geraria o incêndio se não fossem as condições climáticas. Então a gente vai chegar naquele ponto... É uma responsabilidade do ser humano. De um modo geral. E a gente vai chegar nesse ponto que não é uma pauta política. O que se discutiu no passado foi a negação sobre o que está acontecendo. E isso era o ponto fulcral. Tá? E como dizia o Gui... O ano passado foi um pouco melhor do que esse ano, piorou, o ano que vem vai piorar, e essa escalada será cada vez maior se nós não deixarmos de negar o óbvio. E quando eu vi agora uma declaração do governador também dizendo que algumas queimadas foram por meios criminosos. Ora, se a gente fizesse esse discurso reducionista, que tudo é crime, a gente está jogando fumaça, fazendo até o trocadilho aqui, perverso, está jogando fumaça no grande problema, que é exatamente o impacto ambiental que nós estamos gerando no mundo. E mais, né, quando a gente vê aquela imagem que a NASA nos trouxe, não está só o Brasil queimando. A Colômbia, pelo lado vermelho, o Peru, focos gigantescos no Peru, no norte da Argentina e até na Venezuela. Portanto, o problema é de fato global. Nós temos que fazer políticas ambientais que sejam sérias, independentemente de pauta, de quem quer que seja o governo. Não dá para negar que o impacto ambiental que nós causamos na sociedade é gigantesco, no universo de modo geral. Eu diria um pouco diferente. Eu acrescentaria até o seguinte, essa pauta também não pode ser apenas nacional, não pode ser apenas de um país, porque o problema hoje é mundial. Sim. Se não houver um consenso, um pacto mundial para a preservação do meio ambiente, as catástrofes serão cada vez maiores e mais recorrentes. Fecha, Diogo, diferente. Eu acho que há alterações no clima, sempre há. O clima é muito dinâmico. Agora, atestar que seja esta ou aquela causa é uma forma também de fugir do assunto, de dizer, não, foram erros do passado, etc. O clima merece respeito, não é de hoje, é de sempre que merece. E o meio ambiente, principalmente. Mas é a consequência, né, sem politização alguma. Sim. Até porque o fogo não pergunta pro terreno se o terreno é de direita ou de esquerda, né? Ele vai lá e pega fogo e pronto.